Você compra um óleo bom, paga caro, troca no prazo, e mesmo assim o motor começa a ficar mais áspero, aparece um consumo estranho, ou aquela sensação de que o carro não está redondo. Aí vem a dúvida que pega muita gente: se o óleo é bom, como é que pode dar errado? É exatamente aí que a troca de óleo do Volkswagen T-Cross engana, porque não é só colocar um 5W30 e pronto. No T-Cross, o que define se o motor vai ficar protegido não é o rótulo bonito, nem a viscosidade sozinha. É a combinação certa de especificação, intervalo, nível correto e execução sem atalhos. E antes de qualquer coisa, vale um aviso simples: existem T-Cross com motores e calibrações diferentes dependendo do ano e da versão. Isso muda exigências de norma, muda a estratégia de manutenção e muda até a tolerância a certos erros. Então, a primeira habilidade que você precisa não é saber qual marca comprar. É saber confirmar o que o seu carro pede, do jeito mais chato e mais seguro possível, pelo manual e pela etiqueta de manutenção, quando houver, e pela especificação exigida pela Volkswagen para aquele motor. Muita oficina e muito posto vendem a ideia de que viscosidade resolve tudo. É 5W30, serve. Só que viscosidade é só a espessura do óleo em frio e em quente, de forma bem resumida. O que realmente separa um óleo correto de um óleo errado é o pacote de aditivos e a norma que ele atende. A norma é como um conjunto de testes e requisitos: controle de depósitos, resistência à oxidação, proteção contra desgaste, compatibilidade com sistemas do motor, e por aí vai. Dois óleos 5W30 podem se comportar de maneiras bem diferentes dentro do mesmo motor. E quando o motor é turbo e trabalha quente, com trânsito, etanol, trajetos curtos e liga-desliga, essas diferenças aparecem. Então, como você confirma a especificação certa sem cair em conversa? Você procura no manual do proprietário a norma VW exigida. Não é para decorar número, é para bater o olho e reconhecer. A embalagem do óleo precisa declarar claramente que atende àquela norma. Não é recomendado para, não é compatível com, não é atende aplicações. O ideal é estar escrito que cumpre a norma. Se você não tem o manual em mãos, dá para conseguir a versão digital. Mas o ponto é: não compre óleo antes de saber a norma exigida pelo seu carro. E tem outro detalhe que confunde. O painel e o plano de manutenção podem sugerir intervalos longos em condições ideais. Só que condição ideal é quase um mito para a maioria das pessoas. Se você roda muito em trânsito pesado, faz trajetos curtos em que o motor mal esquenta, pega poeira, usa bastante etanol, enfrenta serra, carrega peso, ou fica muito tempo em marcha lenta, você está mais perto do que se chama uso severo. E uso severo não é uso extremo. É uso comum no Brasil. Nessa realidade, seguir só o máximo do painel pode ser o caminho mais curto para óleo degradado antes da hora. E como o óleo morre na vida real? Ele oxida com calor, perde parte da capacidade de manter a viscosidade sob esforço, vai acumulando combustível e umidade em trajetos curtos, e vai carregando fuligem e resíduos. Em motor turbo, a temperatura e a exigência são maiores. O resultado não é um motor que quebra de um dia para o outro. É um desgaste silencioso, mais ruído na partida, marcha lenta menos lisa, consumo que começa a aparecer e formação de borra em casos de negligência repetida. Aqui entra uma pergunta prática: como decidir o seu intervalo sem paranoia e sem economizar no lugar errado? Se você roda muito em estrada, com o motor aquecendo bem e trabalhando estável, dá para seguir mais próximo do plano do fabricante. Se você roda mais em cidade, com trajetos curtos e trânsito, faz sentido encurtar o intervalo. Não precisa inventar número mágico. O que você precisa é consistência. Escolher um intervalo conservador para o seu uso e manter. Trocar cedo demais sem critério também não é virtude, é só gasto.
Mas trocar tarde demais, repetidamente, é o tipo de economia que vira manutenção cara, e tem um hábito que separa quem tem tranquilidade de quem vive na dúvida. Checar nível do óleo do jeito certo. Muita gente mede com o carro inclinado, logo depois de desligar, ou com o óleo todo espalhado. O ideal é medir com o carro em piso plano, motor quente e desligado há alguns minutos, para o óleo escorrer para o cárter. A vareta deve mostrar o nível entre mínimo e máximo. E aqui vai um ponto que parece contraintuitivo. Encher até acima do máximo não protege mais. Pelo contrário, nível alto pode fazer o virabrequim bater no óleo, aerar, formar espuma, e isso reduz a capacidade de lubrificação. Pode aumentar consumo, pode gerar fumaça, pode sujar a admissão e, em alguns casos, bagunça o funcionamento. Óleo demais é problema, não é cuidado. Óleo de menos também é perigoso, claro, mas o erro mais comum em troca feita às pressas é o nível ficar errado por excesso, porque a pessoa coloca a quantidade que viu na internet e não confere no final. Quantos litros vão? Depende do motor e do quanto drenou. E ainda depende se trocou o filtro, porque o filtro novo enche. Por isso, a lógica correta é colocar uma quantidade aproximada, ligar o motor por alguns segundos para preencher o filtro e as galerias, esperar assentar e ajustar pelo nível na vareta. É assim que você acerta sem adivinhação. Agora, vamos falar do filtro, porque ele é o personagem esquecido que decide metade da história. Trocar só o óleo e manter o filtro antigo é como tomar banho e vestir a mesma roupa suja. O filtro saturado pode entrar em bypass em certas condições, deixando o óleo circular menos filtrado, e filtro paralelo de qualidade duvidosa pode ter válvula anti-retorno ruim. Pode drenar o óleo do circuito quando o carro fica parado e causar ruído na partida, e pode filtrar pior. Não é que só exista filtro original. Existe filtro bom e filtro ruim. O que você quer é um filtro com especificação correta para o seu motor, de marca confiável e com vedação perfeita. E vedação puxa outro ponto. Vazamento pós-troca quase sempre nasce de detalhes bobos. Junta do filtro mal assentada, filtro apertado demais ou de menos, arruela do bujão reaproveitada quando não deveria, rosca sofrida por aperto bruto, ou sujeira na superfície de contato. O vazamento pode ser pequeno e só aparecer depois de alguns dias, quando o óleo esquenta e a pressão varia. Por isso, troca bem feita não termina quando você fecha o capô. Termina quando você confere. Agora sim, entrando no procedimento de forma clara e segura, porque a troca de óleo do Volkswagen T-Cross pode ser simples, mas não aceita improviso. O motor precisa estar em temperatura de trabalho, ou pelo menos morno, porque óleo frio drena pior e carrega menos impureza. Ao mesmo tempo, não é para se queimar nem trabalhar com risco. Segurança primeiro, carro bem apoiado, nada de confiar só no macaco, e cuidado com partes quentes. Com o carro seguro, você drena o óleo pelo bujão do cárter e deixa escorrer o tempo suficiente. Pressa aqui é inimiga. Enquanto drena, você já se prepara para o filtro. Ao remover o filtro antigo, atenção para a borracha de vedação. Ela precisa sair junto com o filtro. Parece óbvio, mas acontece de a borracha ficar colada no alojamento, e aí você instala o filtro novo por cima. Resultado: vazamento quase garantido. Antes de instalar o filtro novo, você lubrifica levemente a borracha de vedação com um pouco de óleo novo. Isso ajuda a assentar e evita que a borracha agarre e rasgue. Aperto do filtro? Em geral é firme com a mão, sem ferramenta, seguindo a orientação do fabricante do filtro. Ferramenta para apertar filtro costuma ser receita para exagero, e exagero vira dificuldade na próxima troca e pode danificar a vedação. No bujão do cárter, a arruela de vedação é outro detalhe. Em muitos casos, ela é feita para deformar e vedar uma vez.
Reutilizar pode até funcionar, mas aumenta a chance de suor, de óleo e gotejamento. Se você quer paz, trate isso como item de troca, e nada de apertar como se estivesse fechando um parafuso de roda. Aperto excessivo pode espanar rosca, e aí a brincadeira fica cara. Depois de fechar tudo, entra o óleo novo. Coloque um pouco menos do que você imagina que vai no total. A ideia é chegar perto, não cravar. Aí você liga o motor por alguns segundos, só o suficiente para a luz de pressão apagar e o filtro encher. Desliga, espera alguns minutos e mede. Ajusta aos poucos até ficar entre mínimo e máximo, preferencialmente mais perto do meio para cima, sem passar do máximo. Esse ajuste fino é o que separa troca profissional de troca no chute. E tem um momento que muita gente ignora: olhar embaixo do carro com o motor funcionando por 1 minuto e depois desligado. Procure qualquer sinal de gota no bujão e no filtro. Às vezes, o vazamento é mínimo e só aparece com pressão. Se estiver seco, ótimo. Se tiver umidade, não empurre com a barriga. Corrija na hora. Outra parte que confunde é o indicador de serviço. Se você troca o óleo e não reseta o aviso, o carro vai continuar pedindo manutenção e você vai ficar na dúvida se está atrasado. O reset varia conforme o sistema e o ano, então o mais seguro é seguir o manual ou um procedimento confiável específico do seu painel. O ponto aqui não é decorar sequência de botões, é não esquecer que o carro precisa saber que o óleo foi trocado para o controle de manutenção fazer sentido. Agora, vamos aos sinais de que algo ficou errado depois da troca, porque isso é o que dá ansiedade. Se o motor ficou mais barulhento do que antes, especialmente na partida, pode ser filtro ruim, pode ser nível baixo, ou pode ser óleo fora de especificação. Se apareceu fumaça, cheiro forte ou consumo repentino, desconfie de nível alto ou de algum problema de ventilação do cárter que ficou mais evidente. Se acendeu luz de pressão de óleo, aí não é para rodar para ver se passa. Luz de pressão é alerta sério. Pare e verifique nível e vazamentos imediatamente. E se não resolver, procure diagnóstico. E consumo de óleo? Aqui mora um dos maiores mitos. Muita gente acha que qualquer consumo é normal e pronto. Não é assim. Existe variação entre motores e usos, mas consumo que aparece do nada, ou que aumenta depois de uma troca, pede investigação. Pode ser nível errado, pode ser óleo inadequado, pode ser vazamento, pode ser PCV, pode ser estilo de uso, pode ser um problema que já estava começando e só ficou mais visível. A solução não é simplesmente trocar mais vezes e torcer. Trocar mais vezes com óleo errado continua errado. E o tal do flush? Tem lugar que oferece como se fosse obrigatório. Flush não é ritual. Em motor bem cuidado, com trocas regulares e óleo correto, normalmente não há motivo para isso. Em motor com borra, o flush pode soltar sujeira e entupir passagem, dependendo do caso. Não é para demonizar, nem para idolatrar. É para tratar como ferramenta de diagnóstico e necessidade, não como pacote padrão. Se você quer se proteger de ser enganado na oficina, tem algumas atitudes simples que mudam o jogo. Levar o óleo e o filtro que você escolheu pela especificação correta é uma delas. Pedir para ver a embalagem e conferir a norma VW declarada é outra. Solicitar que te mostrem o filtro velho e o bujão com a amarruela antiga também ajuda a garantir que o serviço foi feito. E, principalmente, conferir o nível na vareta antes de sair e depois de rodar um pouco. Isso evita 80% das dores de cabeça. E tem um detalhe que parece pequeno, mas é enorme: o descarte do óleo usado. Óleo é resíduo perigoso. Oficina séria descarta corretamente. Se você faz em casa, precisa levar a um ponto de coleta. Não é só questão ambiental, é questão de responsabilidade e até de evitar problemas. No fim, o que deixa a troca certa dar errado mesmo com óleo caro é quase sempre uma dessas três coisas: especificação errada,
nível errado ou execução descuidada. O óleo pode ser excelente, mas se não atende à norma exigida, você está apostando. Pode até dar certo por um tempo, mas você não comprou tranquilidade, você comprou incerteza. O nível pode estar só um pouco acima e, ainda assim, causar sintomas que ninguém associa ao óleo. E um filtro ruim pode transformar uma troca perfeita em uma partida ruidosa e um motor mais áspero. Se você guardar uma regra mental para nunca mais cair em armadilha, que seja esta: primeiro confirme a norma e a viscosidade exigidas no manual, depois escolha um intervalo coerente com o seu uso real e, por último, execute a troca com atenção ao filtro, à vedação e ao nível final. Fazendo isso, a troca de óleo do Volkswagen T-Cross deixa de ser um mistério e vira rotina. E quando você acerta essa rotina, o carro responde de um jeito que dá para sentir. Funcionamento mais suave, menos ruído, menos cheiro de óleo queimado, menos chance de borra e uma manutenção que você controla, em vez de ser controlado por ela. Aí sim, o óleo caro faz sentido, porque ele está trabalhando do jeito que foi projetado para trabalhar, no motor que você realmente tem, e não no motor genérico que a conversa de balcão inventou. Troca bem feita não é a mais cara, é a mais correta. E isso, no longo prazo, é o que mais economiza.